Meus amigos e minhas amigas de toda Minas Gerais, de todo o Brasil e por que não dizer de todo mundo, uma vez que nós estamos no YouTube. O Segurança e Cidadania está chegando novamente na sua telinha e no programa de hoje você assiste a continuidade daquela matéria sobre a inspeção sindical no sul de Minas Gerais. A situação ainda não está assim, ainda está bem assim. A situação lá naquilo que eles chamam de cinturão de segurança. Então vamos acompanhar a matéria com o presidente Antônio Marcos Pereira, o Toninho Pipoco. Eu sou o Fábio Rodrigues e com imagens de Pepe Chileno, edição de José Roberto Coelho e Rodrigo Braga e ainda as matérias com o companheiro Pablo Thiago, está no ar o Segurança e Cidadania. Pois é, e de cara eu quero chamar lá do sul de Minas o colega Pablo Thiago, dando continuidade àquela matéria da inspeção sindical. A abordagem que foi feita na região foi viagem de 3 dias e meio, onde visitamos quase 8 cidades daquela localidade. E especificamente com relação à cidade de Itanhandu, o que a gente pôde observar lá, total descaso por parte do Estado com relação à proteção da sociedade. Primeiro, porque a cadeia local ela é situada nas avenidas principais daquela localidade, dentro do centro da cidade. Então, não há preocupação com a segurança do cidadão, não há possível fuga. E, o mais alarmante, os servidores públicos da Defesa Social, que têm a obrigação de fazer a guarda daqueles presos, infelizmente, nenhum portam armas. Todos desarmados, à mercê da sorte. E, como as imagens demonstram, um local totalmente inadequado. Uma casa improvisada, a gente deduz que era uma moradia de algum morador local, e que aquilo foi alugado, passou a ser uma unidade prisional. Os muros totalmente sem a altura necessária, apesar de ser dentro da cidade, não tem um muro, uma altura necessária para impedir a fuga de presos. Não há grade, não há câmeras de vigilância. Então, os presos mesmo disseram para nós que ali é fácil fugir. Então, é para constatar, fomos em loco constatar o descaso do governo do Estado de Minas Gerais com a segurança daquela localidade. Toninho, também tivemos lá a visita em Itamonte, né? Que a delegada atendia às vezes aí com uma certa insegurança, né? Como é que foi? Conversamos, inclusive, com o representante da seção da OAB naquela localidade. Ele, em nome daquela cidade, em nome da comunidade, veio pedir socorro através do nosso programa para que o Estado tenha uma atenção, tenha cuidado com a segurança daquele local, porque ali é estratégico, não precisa ser especialista em segurança para deduzir que uma fronteira a 8 quilômetros, com um estado onde o crime é o mais organizado no Brasil, 70 quilômetros, 80 quilômetros, Tremembé, onde tem o cadeão famoso que todo o Brasil conhece, onde os piores e os maiores criminosos do Brasil estão instalados lá. Ver em público pedir socorro. A gente também fez uma visita à área da delegacia. A autoridade policial daquela localidade nos informou, nos mostrou uma série de 2.000 a 3.000 placas antigas e ela pediu ao Detran várias vezes para dar baixa naquelas placas. Ela está correndo risco, amanhã de prevaricar, de ter questão criminal e administrativa, se uma placa daquela foi extraviada e for posta num carro para assaltar um banco, assaltar uma pessoa. Então, a delegada, a autoridade policial, nos disse, pedindo ajuda, de que aquelas placas sejam buscadas pelo Detran aqui da capital e sejam incineradas, sejam dadas baixa. Então, a gente percebe que não tem, lá deparamos nesse mesmo local, com espingardas, com garruchas, que são peças de inquérito, sem um local apropriado para ser guardado. Então, é o caos. Se a polícia está pedindo socorro, então você imagina, cidadão, o que o cidadão, a professora, o trabalhador, o agricultor daquela região está sentindo com relação à segurança pública. Pois é, como diz o Toninho, se até a segurança está insegura, como será? É com você, Fábio. Obrigado, Pablo. Obrigado, Toninho, mostrando aí as realidades lá do sul de Minas na continuação daquela matéria da inspeção sindical. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco voltamos com Segurança e Cidadania. A Prime Proteção Veicular promove a família e a busca pela felicidade em pequenos encontros, momentos e experiências.
E para viver a vida intensamente, nós protegemos você, sua família e o seu patrimônio. Entre em contato e saiba sobre nossos planos de proteção. Temos certeza que possuímos as melhores condições do mercado. Acesse nosso site www.proteçãoveicular.com.br e nossa fanpage Prime Proteção Veicular. Ou, se preferir, agende uma visita dos nossos consultores pelo telefone 31 3273 7744. Vem com a Prime, 24 horas de proteção. Las cosas que han estado esperando los creyentes en Cristo en edades pasadas conforme a como han sido prometidas por Dios y no las recibieron, es porque esas cosas son para ser cumplidas en este tiempo final a la iglesia del Señor Jesucristo, en esta etapa de oro de la iglesia, que es la etapa de la edad de piedra angular. O Sinfaz e a Febrafisco, ambos representantes dos servidores da administração tributária, visitaram postos fiscais de diversas regiões do Brasil para conferir os modelos de tributação, fiscalização e arrecadação e comparar ao modelo adotado pelo Estado de Minas Gerais, que fechou nos últimos anos 44 de 49 postos fiscais, reduzindo o controle de suas fronteiras em quase 90%, o que vem estimulando a sonegação e as operações interestaduais fictícias. Ao contrário de estados que vêm sucateando os postos fiscais, o estado do Ceará investe em equipamentos de modernização, otimizando o trabalho dos agentes do fisco, aumentando a segurança e triplicando a arrecadação do estado. No Brasil, que a gente tem conhecimento, só o Ceará tem instalado um equipamento como esse de escaneamento de carga, de veículo de carga, em imposto fiscal. É um equipamento chinês, nós adquirimos 5 equipamentos desse, um móvel, que tem 2 já instalados no estado e mais 2 em instalação. O veículo, quando chega aqui nessa estrutura, ele passa com a velocidade controlada, o equipamento escaneia a carga e a imagem gerada é disponibilizada numa cabine que fica ao lado, e essa imagem, depois, quem for participar da fiscalização, vai analisar mais detalhadamente. Nós temos vários autos de infração, né, de mercadorias identificadas dentro da carga, vamos dizer assim, de forma escondida, né, que foi detectado através da imagem do scanner, que de outra forma a gente ia ter uma dificuldade imensa de fazer. O secretário de Fazenda do Ceará vê o fechamento de postos de fiscalização como um equívoco e afirma que o fortalecimento do fisco, através de um sistema integrado eficaz de fiscalização e monitoramento, consequentes da modernização da Secretaria de Fazenda e dos postos de fiscalização, diminui a evasão fiscal, aumenta a arrecadação do Estado e proporciona a proteção das fronteiras em parceria com os órgãos de segurança pública. Independente da modernização e da tecnologia de informação do sistema de monitoramento da Secretaria de Fazenda, o fortalecimento dos postos fiscais continua sendo essencial para trabalhar em um sistema integrado de fiscalizar e monitorar? Fundamental. Eu não sei como é que um secretário de Fazenda desse país abre mão de controlar as suas fronteiras. Pelo primeiro princípio, quem não controla a entrada não controla a saída. Ponto. O ICMS, o fato gerador é a saída de mercadorias. Se eu não controlo a entrada, foi um grande privilégio dentro da história tributária desse país a gente criar o mecanismo da substituição tributária, que me permite tributar na entrada. Ora, se eu posso tributar na entrada e eu tenho o controle da entrada, obviamente que a eficiência do sistema é muito maior para arrecadar toda a receita potencial. Então, na hora que eu abro mão de controlar a minha fronteira, eu abro mão de controlar minhas entradas. Se eu não controlo a entrada, eu não controlo a saída. Tributar na forma de substituição tributária e exercer um controle efetivo nas operações interestaduais na fronteira, para mim é um princípio básico, fundamental e determinante. Um outro grande equívoco que se comete nesse país é entregar os nossos destinos a quem paga o tributo, aos contribuintes. É muito simples o que eu vou colocar para vocês. Eu tenho hoje uma diferença de alíquota entre um estado que está no sul
um estado que está no Nordeste, de 10%. Esses 10% é o suficiente para que as empresas simulem operações interestaduais. Então, para quem não sabe, 32% das operações interestaduais são fictícias. Esse número aqui não é inventado, é um número tirado de dentro das nossas bases de dados. 32%. Meus amigos, pegue 32% das operações interestaduais e vejam o tamanho do prejuízo que os estados brasileiros estão tendo. Para mim, a coisa mais simples do mundo era termos uma alíquota única, interna, interestadual, e o estado do Ceará repassar para o estado do destino aquilo que é devido ao estado do destino. E o estado do Ceará receber dos estados de origem aquilo que é devido ao estado do Ceará. Mas na hora que eu pego essa diferença de alíquota e boto na mão de um sonegador, esse sonegador não vai recolher nunca para o estado do Ceará. Por quê? Ora, eu cuido das minhas fronteiras. Eu tenho 14 postos fiscais, eu tenho um posto em aeroporto, em carro do porto, na ferrovia, que é na Refesa. Tenho controle fiscal nos Correios e Telégrafos. Ainda assim, meus irmãos, 65 pontos de fuga. Isso por si só já me dá um trabalho maluco para eu controlar esses pontos de fuga que são as estradas vicinais. Se eu tenho essa quantidade toda de pontos, de descontroles, tá certo? É óbvio que o sonegador vai pintar e bordar. Eu considero absolutamente fundamental que nós marquemos presença. Além disso, existe um grave problema de segurança nesse país que, com a nossa presença, eu consigo controlar. Nossos scanners estão detectando transporte de cocaína dentro das cargas. Como é que eu faço isso? Se vê um caminhão carregado de mercadoria, se eu não usar o scanner para verificar que tipo de produto aquele cidadão vai transportar. Então, obviamente, que transporte de droga, transporte de arma, transporte de tráfico de gente dentro desses veículos, a gente intercepta quando a gente tem uma fronteira sob controle. O Banco Interamericano está super interessado nessa experiência, porque quer levar essa experiência para a Europa, porque lá tem problema de terrorismo, coisa que aqui no Brasil, graças a Deus, não temos. Então, vejam, controlar nossas fronteiras é fundamental, porque nesse vácuo o crime organizado atua. É na fronteira que o crime organizado se estrutura, porque ele sabe que está num ambiente neutro, não tem polícia acompanhando e monitorando. Então, eles usam e abusam desse espaço. O secretário de Fazenda do Ceará ainda falou sobre a recente conquista do Estado, que aprovou a Lei Orgânica da Administração Tributária, otimizando todo o fisco estadual. Nós, fazendários, temos que lutar, sim, pela nossa lei orgânica, temos que lutar, sim, pelo reconhecimento de que fazemos parte de uma carreira típica de Estado, onde a essência do Estado é sustentada pela nossa atuação. Nós consideramos que é produto da nossa atuação que possibilita aos nossos governantes, aos nossos líderes políticos, a conduzirem os destinos da nossa sociedade. Assim, nós, fazendários, não podemos ter medo do novo, ao contrário, nós temos é que brigar pelo novo, brigar pela modernidade, brigar pela eficientização dos nossos processos, porque desta forma nós estaremos cumprindo muito bem a nossa missão. Quando o sindicato nos trouxe essa demanda, a gente já alimentava o desejo de oferecer ao povo cearense uma Secretaria de Fazenda bem estruturada, bem instituída, com servidores qualificados, com servidores reconhecidos pela sociedade como de carreira típica de Estado. Quando o sindicato veio, só fortaleceu essa visão. E assim, nós procuramos, por meio da assessoria jurídica e por meio da contribuição das duas instituições, que é a Auditece e o Sintaf, a gente elaborar uma proposta de alteração da nossa Constituição para que nós tivéssemos reconhecido os fazendários como carreira típica de Estado. Então, obviamente que na feitura dessa nossa proposta de emenda constitucional, no caso da Constituição Estadual, nós levamos também em consideração todos os projetos que estão tramitando a nível nacional e também de outros estados,
e dessa forma pudéssemos construir uma proposta que já tivesse a convergência de todos esses propósitos. Nós já temos dentro da nossa carreira esses dois grandes eixos, a que eu me referi, que é o de auditor fiscal e o auditor adjunto. Houve concurso para analista de sistema, que também nós já incorporamos a essa carreira, analista financeiro, que também incorporamos a essas carreiras, e analista jurídico, que também nós incorporamos, por entender que nós só precisamos de dois grandes eixos. O de auditoria, que cuida da fiscalização das empresas, e o de auditoria adjunto, que cuida das demais ações e intervenções do fisco. Essas categorias, quanto mais fragmentadas, mais conflituosas. Então, quanto menos categorias, quanto menos grupos, subgrupos, melhor, porque nós passamos a ter uma organização mais harmônica, uma organização mais convergente. Fragmentar isso em torno de estrutura de cargos extremamente diversificados é você estar implementando ambientes extremamente conflituosos, o que não é bom para o desempenho da instituição. Por isso, no Ceará, nós brigamos, inclusive, para uma carreira única, para cargo único dentro da estrutura. Infelizmente, nós temos ainda dificuldades de fazer essa integração, mas não vamos desistir de fazê-lo até que consigamos realmente integrar em 100% todos os cargos em um único cargo. Meus amigos do Segurança e Cidadania, vamos assistir agora a matéria, o trabalho que é feito pelo Recivil. Vamos lá. Todos somos obrigados a passar por um cartório pelo menos uma vez na vida. Ao nascer, a criança é registrada no cartório de registro civil das pessoas naturais. No decorrer da vida, outras obrigações nos levam ao cartório, seja para comprar um imóvel, para casar ou para reconhecer firma em algum documento. O que muita gente desconhece é que cartório não é tudo igual. Em Minas Gerais, existem hoje mais de 3.000 cartórios, divididos em 6 especialidades diferentes. Existe o cartório de imóveis, o cartório de notas, o cartório de registro civil das pessoas naturais, o cartório de protesto, o cartório de registro de títulos e documentos e, por fim, o cartório de registro das pessoas jurídicas. Percebo demais. Acontece casos até engraçados, onde as pessoas vêm aqui buscar certidão de nascimento ou de casamento, porque eu tenho um setor que chama certidão. Mas a certidão que está ali é a certidão dos meus próprios atos. Confundem sim, as pessoas não têm o conhecimento bastante para procurar o cartório às vezes certo. Quem teve um problema resolvido, que comprou um imóvel, que fez um registro, sabe, mas na maioria da população há um desconhecimento sim. Só em Belo Horizonte existem hoje mais de 30 cartórios divididos em 6 tipos diferentes de atribuições. Com tanta opção, não é de se assustar que a população realmente se confunda. Mas a divisão dos serviços registrais e notariais, os chamados cartórios, foi feita justamente para facilitar a vida do cidadão. Resolvemos dar uma mãozinha para ajudar nesse processo. Sim, tem esse conhecimento, temos de registro civil, temos de notas, temos de imóveis. Aqui eu vim reconhecer firma. Nós temos também aqui, a possibilidade de certidões, procurações, autenticações. Mas no meu caso é reconhecimento de firma nesse momento. Felipe, hoje você está aqui no cartório de tabelionato de notas. Você sabia que existem em Belo Horizonte hoje 6 diferentes tipos de cartório? Não. Você não tem ideia? Não. Você acha que cartório é uma coisa só? Eu geralmente só uso para reconhecer firma, né? Se você fosse hoje casar, você é casado, Felipe? Não. Você procuraria qual cartório? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Eu ia deixar para a mulher escolher. Iago, você está aqui hoje no cartório de notas para fazer um reconhecimento de firma, né? Você sabia que existem em Belo Horizonte hoje 6 diferentes tipos de cartório? Sim. Sabia? Se você fosse casar hoje, por exemplo, que cartório você procuraria? Terceiro. Terceiro cartório de? Ofício de notas. O senhor está aqui hoje no cartório de notas para fazer? Procuração, reconhecer firma de procuração. Ah, ótimo. O senhor veio certinho. Se o senhor fosse registrar um óbito, o senhor procuraria qual cartório? Cartório. Óbito, registros de... Seria registro de óbito, né?
Isso, na verdade, é o cartório de registro civil das pessoas naturais. Ah, certo, ok. E para o senhor fazer o registro de um imóvel? Cartório de registro de imóveis. O senhor acha que esse tanto de tipo de cartório confunde a população ou facilita? Confunde. Se fosse todos num lugar só, seria ideal, mas eu acredito que o volume seja muito grande para ser todos no cartório só. Falta então o quê? Informação. Informação. Correto. Muita gente se engana na hora de procurar o serviço correto. Conversamos com especialistas da área para ajudar a população. O Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, por exemplo, é o responsável pelo registro da vida civil da pessoa, desde o nascimento, passando pelo casamento até o óbito. Em Minas Gerais, existem mais de 1.400 cartórios de registro civil das pessoas naturais. Entre os mais lembrados pela população está o cartório de imóveis. Só em Belo Horizonte existem 7 cartórios de imóveis, cada um responsável pelo registro dos imóveis de uma área específica da cidade. Lá ele vai conseguir fazer o registro imobiliário. É como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. Tá? Ali vai ter todas as coisas que aconteceram com o imóvel no período. Quem comprou, quem vendeu, por quanto, se foi hipotecado, se ele tem algum impedimento judicial, se tem algum impedimento, se tem algum ônus reais gravado. É uma certidão de nascimento do imóvel. É ali que se registra tudo o que acontece na vida do seu imóvel. O cartório que gera mais dúvidas, apesar de ser um dos mais procurados no dia a dia, é o cartório de notas. Nós praticamos atos como reconhecimento de firma, autenticação, escritura das mais variadas, procurações e testamento. Dentre as escrituras, nós praticamos ainda atos de escritura de divórcio, separação e inventário, que são decorrentes da Lei 11.441, procuração dos mais diversos tipos para representar tanto pessoa física como jurídica. E o mais importante, os testamentos, né? Que é a vontade da pessoa que vai valer só depois que ela faleceu. Além dos cartórios mais conhecidos, existem ainda o cartório de registro de títulos e documentos e o cartório de protesto. Para não se confundir mais, fique atento às dicas sobre as principais atribuições de cada cartório. O nosso obrigado aos colegas do Recivil que estão todos os sábados conosco aqui na Rede Bandeirantes Minas, Canal 7 Belo Horizonte. Vamos dar uma relaxada? Vou trazer para você a Ana Carolina, ela que é filha do nosso também diretor, o doutor Marcelo Armstrong. A Ana Carolina, ela é cover da cantora Paula Fernandes. E agora vamos dar aquela relaxada com a presença dela no Segurança e Cidadania. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regaço
destino é tua senda, onde nascem tuas canções. E as tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Se dos seus pés na terra nascem flores, a tua voz macia placa as dores e espalha cores vivas pelo ar. Se dos teus olhos saem cachoeiras, 7 lagoas, mel e brincadeiras, espumas, ondas, águas do teu mar. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda, é teu destino, é tua senda, onde nascem tuas canções. E as tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Se dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia placa as dores e espalha cores vivas pelo ar. Se dos teus olhos saem cachoeiras, 7 lagoas, mel e brincadeiras, espumas, ondas, águas do teu mar. Grande garota, você vai longe, hein? Você tem futuro. Com a graça de Deus, ainda vamos ver você trilhando nos caminhos da música, não só aqui em BH e também não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Olha, gente, nós estamos chegando ao final do Segurança e Cidadania. Mas eu quero falar para você, hein? Eu quero falar para você que ainda não se filiou no Sindipol. Ô, Fábio, por que você está falando sorrindo? Gente, o Sindipol tem de tudo para você sorrir. É você que é policial civil e está aí marcando touca, como diz a minha esposa, está aí comendo mosca. O que você está esperando? Vem para o Sindipol, vem fazer parte dessa família, conheça os convênios, conheça as atividades do Sindipol. Entre aí no site, ó, www.sindipolmg.org.br. E vindo aqui ao centro, é Rua Diamantina, número 214. Agradecendo a sua audiência, eu vou falar igual fala na roça, Deus te ajude, muito obrigado. E olha, não se esqueça, sábado que vem, 6:50, tem mais Segurança e Cidadania para você aqui na Band.